Vamos então com o Fluminense em debate dessa segunda-feira, 29 de agosto de 2011. Apenas algumas informações interessantes para os leitores do site. O Fluminense, etc., está com algumas novas atrações. Hoje, nessa segunda-feira, estreou conosco o William Viana, que é o nosso novo colunista de segunda, com a coluna Ideias e Ideais. É Ideias e Ideais ou Ideias e Ideias? Não. Ideias e Ideais. Ideias, a coluna Ideias e Ideais. Ele está substituindo o Edu Rocha, que, como todos sabem, está em missão assistencial na África, né, e infelizmente não pode estar conosco. Edu, eu sei que você está aí em Angola, eu não sei, Angola, Zâmbia, eu não sei. Enfim, eu sei que você está aí, você está nos assistindo, né, ou vai estar nos assistindo daqui a pouco. Né, volta logo, que nós estamos com saudade. E o pessoal do Fluminense, etc., também, né? Os leitores também estão com saudade de você. Eu ouvi dizer que ele estava em São Gonçalo. Em São Gonçalo, tá pertinho, né? Pertinho do lugar que a gente estava falando. Tá igual Arquibaldo falando do Engenhão, né? Que é o norte da Baixada Fluminense e a leste da Cordilheira dos Andes. Deixa eu entender aquilo. Exatamente. São Arquibaldo. São Arquibaldo, meu Deus do céu. Então, temos o William Viana, agora toda segunda-feira, substituindo o Edu Rocha. Aos sábados, no próximo sábado, nós já vamos ter a estreia do Paulo Roberto Andel. É Paulo Roberto Andel, que é autor do livro Foi o livro, na verdade, da fuga do rebaixamento do Fluminense em 2009, que culminou no título em 2010, que eu não estou lembrando no momento o título, mas eu vou dizer agora um título utópico que seria Do Caos para a Eternidade, porque dá do mesmo. Tá horrível. Ele falou isso tudo para dizer que não sabe. Tá entendido, né? É dose. Problemas na comunicação brasileira realmente enfim, né? E mais uma atração. Provavelmente, quando vocês estiverem assistindo o programa, já estará no ar uma entrevista com o Marcos Caetano, que é colunista da ESPN Brasil, correto? Na verdade ele acabou, se eu não me engano, de sair da ESPN, mas ele está assumindo um projeto na Rede TV. E o Marcos Caetano tem uma grande história, ele já trabalhou também em jornais dos mais famosos, chegou a tentar levar uma nova edição do Grande Pasquim, do falecido Pasquim, tentaram recriar uma edição. Foi uma tentativa que funcionou durante algum tempo, mas não chegou aí para frente. Mas o Marcos Caetano é um cara que eu acho que todo mundo conhece, que vai estar fortalecendo a equipe do Fluminense, etc. Então, e o Marcos Caetano, ele vai escrever para o Fluminense, etc., todo o primeiro domingo do mês. Então, Marcos Caetano, todo primeiro domingo do mês, todos os sábados, no lugar do Marcelo Pitanga, que também esperamos que volte um dia que seja breve. Né? Perfeito. E o Paulo Roberto Andel, todo sábado, e o William Viana, todas as segundas-feiras. O Andel é quem vai estar conosco aqui na mesa redonda. Eu já estou conversando já com o Andel. Gente, o Andel é um cara super engraçado, vocês não perdem por esperar, porque vocês vão ter motivos para muitas gargalhadas com o Paulo Roberto Andel sentado aqui entre os comentaristas do Fluminense em debate fixo. Vai acrescentar em muito ao programa e é um cara tricolor da mais alta qualidade. E você fica falando cara engraçado, de repente o cara chega aqui sério, né? O pessoal vai ficar, o cara falou que o cara era engraçado e tal. Existem vídeos para poder comprovar isso que eu estou falando. Tenho certeza que, na pior das hipóteses, a gente coloca nas vinhetas do Fluminense em debate algumas interpretações do Paulo Roberto Andel. Aliás, da mesma forma, né, que existem provas de que o Ronaldinho Gaúcho, né, é um excelente jogador, está indo muito bem. E o Flamengo também é um grande clube. Né? Diz a lenda. Bota a bola aí pra seguir, Savioli, para de rir, por favor. Vamos logo que a gente tem muita coisa para discutir, muita coisa importante. Vamos falar nisso, Vieira. Vamos falar de um assunto que nós nunca abordamos aqui. Uma coisa nova, tá? Uma coisa bem nova. Lá vem diz pra mim, o Corinthians, cara, qual é a situação do Corinthians? É legal que eu tava aqui em off e falei, poxa, Savioli, não fala de Corinthians que a gente tem outras coisas para poder discutir. Aí lá vem o Savioli me perturbar de novo, falando, e o Corinthians? Vou responder o que você quer. Você falou que o time deles era o grande favorito ao título. Mentira minha? Cheguei a falar que ele era dos grandes favoritos ao título. Eu falei que era o grande. Você falou que era dos grandes, só que só tinha ele. Bom, mas ainda assim ele era um dos grandes. Ele ser o grande, se ele é o grande, ele é um dos grandes, sem dúvidas. Mas, enfim, em relação ao Corinthians, Savioli, eu já falei isso no programa da semana passada. O Corinthians realmente está no momento que ele está muito mal. Ele tinha pontuado 8 pontos apenas. Não, já não está, mas já deixou de ser momento há muito tempo. Já deixou de ser momento há muito tempo. Exatamente. Quando a gente fala que o Campeonato Brasileiro ele é um campeonato marcado pela irregularidade em determinados momentos de uma equipe, a gente convém que essa irregularidade
ela até possa existir alguns trechos da competição, mas o trecho do Corinthians já está muito longo. Nos últimos 9 jogos ele fez apenas 8 pontos. Então o Corinthians realmente, eu começo a desacreditar o Corinthians como candidato ao título. Finalmente você venceu, e eu digo que o Corinthians está, a seguir jogando dessa forma, ele está colocando até em risco a Libertadores, porque tem times que estão abaixo dele, que estão crescendo cada vez mais no campeonato e estão arriscando a passar o Corinthians nesse segundo turno aí. Você viu a matemática de hoje? A matemática do Brasileirão, eu vi, Nossa, o time da Estrela Solitária. Da tristeza solitária, como diz o Arquibaldo? Como diz o Arquibaldo, o time da Tristeza Solitária tá bem, né? Tá bem. Pois é, já está com uma projeção, porque a gente trabalha em cima de 2 variáveis, que é o retrospecto recente e os jogos futuros, né? Então, isso absorve o impacto da tabela próxima futura, né? E o Botafogo aparece com uma elasticidade muito grande, com possibilidade de estar em primeiro lá pela 27ª rodada, não foi? Pela 27ª. Eu vou falar que nem o Anderson Silva fez nesse final de semana aqui no UFC, né, que teve no Rio, um grande evento. Grande Anderson Silva, infelizmente corintiano, que a gente acabou de falar do Corinthians. O Anderson Silva, retiro os elogios. Quando venceu por nocaute o Okami, ele falou que nunca serão. Então o Botafogo campeão nunca será. Você acha isso mesmo ou você falou de sacanagem mesmo? Eu não falo de sacanagem, eu falo com esperança. Ele acabou me confundindo. Bom, eu acho o seguinte, eu vou fazer uma análise séria aqui, porque pelo visto eu sou a única pessoa, né, o único jornalista que está disposto a trabalhar e fazer alguma análise, né, das coisas. Eu acho que o Botafogo, não sei, não consigo ver essa. Eu vou fazer uma análise séria. Eu não consigo ver essa coisa. Aí o Savioli vem e vira, gente. Eu acho que o Botafogo, não sei. Isso é uma análise séria desde quando, Savioli? Não consigo, não, agora falando sério, eu não consigo ver ainda o Botafogo. Eu não consigo ver no Botafogo, não consigo ver no Vasco. Eu continuo, o único time, para mim, que me convence, e mesmo assim, porque como time tem apresentado um padrão de jogo, né, tem apresentado qualificação como time, não como elenco, é o Flamengo. Isso que me deixa preocupado. Eu acho que o Flamengo realmente é o time que está demonstrando mais potencial para poder manter a regularidade, embora a saída do Thiago Neves com lesão já diminuiu bastante o ímpeto do Flamengo. Quanto tempo o Thiago Neves fica fora? É um bom tempo, eu não sei exatamente te precisar quanto, mas eu sei que é um bom tempo. Esse bom tempo, o que seria próximo desse bom tempo? Esse bom tempo mês, seria, 2 meses? Eu acredito que fosse pelo menos pelo primeiro quarto do segundo turno. É um bom número de partidas. Ele gosta de dificultar as coisas. Primeiro quarto do segundo turno. Eu já falei que eu não tenho informação precisa, então tem que rolar. Vamos dividir 19 por 4? 19 por 4 deve dar 4,75. 4,75 jogos. Depois de uns 5 jogos. Uns 5 jogos, beleza, eu acredito que o Thiago melhorou. Porque ele ainda não foi liberado para a preparação física. Não entende, cara. Você também fala. Não, perfeito. Porque o Thiago Neves ainda não foi liberado para a preparação física. Então a gente sabe que quando o jogador ele é liberado para a preparação, no mínimo ele precisa de mais 1 semana e meia. 1 semana e meia com 2 jogos por semana no Campeonato Brasileiro, você vai ter aí o quê? Vão ser 3 jogos que ele vai perder. Então, acredito que realmente, no mínimo 5 partidas, o Thiago não jogue. Mas eu já te falei, eu não tenho informação exata do grau da lesão do Thiago. Então, eu estou vendo pelo que eu tenho visto na mídia e tal, mas eu realmente não cubro o Flamengo, eu não sei o detalhamento do qual é a gravidade da lesão do Thiago. Agora, aquilo que eu falei, aquele problema que eu já tinha falado, era o Flamengo ele tem 4 jogadores que não tem substituto. É o Ronaldinho, o Thiago Neves, o Leonardo Moura e o Júnior César. E o Campeonato Brasileiro pune, né? Pune, exatamente. Essa talvez, né, seja a nossa esperança em não ver o time do Coisa Ruim ser campeão brasileiro. Também, você citou o Vasco, eu acho que a gente como torcedor do Fluminense, a gente não pode perder essa oportunidade. O Vasco vai depender muito do que tudo vai acontecer daqui para frente, porque o que aconteceu com o Ricardo Gomes ontem, Ricardo Gomes, zagueiro tricolor, que a gente dá maior força, torce muito para ele poder se recuperar, porque é um cara da melhor qualidade. Isso aí você pode ver que todo mundo na imprensa, todos os jornalistas vêm falando que o Ricardo Gomes, ele mais do que um homem do futebol, ele é um homem da vida, ele tem um grande caráter. Então a gente torce muito pela recuperação do Ricardo Gomes e a gente não sabe como o Vasco vai se portar depois desse problema com o seu treinador. Eu tenho o Ricardo Gomes como um ídolo, e inclusive na época que ele jogava, eu não sei não me lembro se na época que ele ainda atuava pelo Fluminense ou depois que ele foi para a Europa,
ele andava muito ali dava aquela corridinha na areia, no posto 6, ali na Barra, frequentava muito aquilo ali, e sempre via o Ricardo Gomes, e era sempre o comentário, ia lá o Ricardo Gomes e tal, né? É um cara que se cuidava até nas horas vagas. E realmente fiquei realmente bastante abatido, preocupado, porque um profissional novo ainda tem muita coisa para dar para o futebol e está talvez vivendo seu grande momento como treinador no Vasco. Exatamente, acabaram de ser campeão da Copa do Brasil e é um cara que todo mundo gosta. No dia a dia lá da imprensa do Fluminense, já falei com inúmeros jornalistas, desde que aconteceu esse problema do Ricardo Gomes nesse domingo, e estão todos muito tristes, muito chateados. Eu conheço um caso até de uma jornalista que ela falou que ela não estava conseguindo fazer pauta, trabalhar, estava sendo cobrada pela editoria dela, mas ela falou, eu não consigo trabalhar hoje por causa da situação do Ricardo, de tanta emoção e tanta tristeza pela situação que estava vivendo naquele momento. Então é aquilo, a gente dá toda a força para o Ricardo, a gente torce muito para o Ricardo, é uma pessoa exemplar e, como a gente disse no Facebook, disse no Twitter, está todo mundo falando, força Ricardo. Tem a impressão que ele vai sair dessa. Vai sim. É impressão, mas talvez mais movida pela fé mesmo do que pela crença. Tomara. Move montanhas. Tomara, é verdade. Gente, o Marcelo, eu vou te fazer essa pergunta para a gente poder encerrar o assunto, porque eu não aguento mais toda semana a gente tratar sempre desse mesmo assunto. O Fred, se for, já vai tarde? Fiquei sem palavras. Como você disse aqui, eu sempre fui um dos grandes defensores do Fred. Eu gosto muito do atacante Fred. Eu acho que o Fred poderia ser até um líder desse time, um líder positivo, coisa que ele não vem sendo e já não é há muito tempo, só foi em 2009. Então eu acredito que realmente o tempo do Fred pode ter passado, porque ele não tem rendido ultimamente, ele queira ou não, envolvido em várias polêmicas. Então, não digo que ele vá tarde, eu gostaria muito de dizer o contrário. Eu gostaria de falar para você que um banco faria bem ao Fred. Se de repente o Fred fosse para o banco de reservas e caísse em si, ele poderia voltar a ser o líder e até ele voltar a render para o Fluminense. Mas pelo que ele tem feito ultimamente, eu não tenho como responder essa pergunta, a não ser falando, vai tarde. Vieira, eu acho que o único banco que acho que faz bem ao Fred aquele do cartão de crédito. Aquele onde ele guarda os milhões que ele já ganhou do Fluminense. E realmente um jogador com uma relação custo-benefício péssima. Realmente não acho que. É o que eu falei. Eu considero o Fred um baita de um jogador. Né? Durante muito tempo, talvez até hoje, se ele tivesse vontade de ser profissional, tivesse vontade de jogar futebol, seria talvez hoje o melhor atacante do Brasil. Mas infelizmente, o que eu falo, ele não quer jogar. Então acho que ele não é ruim para o Fluminense. Ele vai ser ruim para qualquer clube onde ele for atuar. Por sinal, eu estava até lendo uma coluna do Sidney Rezende, grande Sidney Rezende, né, que tem até o portal SRDZ, que ele estava falando até sobre o assunto Fred, a forma como o assunto Fred foi tratado. Ele é mais um daqueles que questionam a forma que a imprensa levou o assunto Fred. Mas, em contrapartida, eu acho que o Sidney também, ele deixou de observar, ele foi mais um também que passou a mão na cabeça do Fred, como se o Fred tivesse todo o direito de fazer aquilo que ele tem feito. Então é aquilo, eu acho que ele está certo ao cobrar da imprensa em determinadas posturas que a imprensa possa ter tido, que teriam passado até do limite e que tivessem até para proteger determinadas situações, protegido mesmo determinados profissionais, mas eu acho também que não pode também passar a mão na cabeça do Fred, porque o Fred tem muita culpa no cartório e o único prejudicado nisso aí, como falou o André Horta no Fluminense em Debate da segunda passada, é o Fluminense. Vieira, eu vou fazer uma brincadeirinha contigo, mas, meu Deus. Mas não é agora não, vai ser só no próximo bloco, que eu tenho certeza que você vai gostar, né? E provavelmente os espectadores em casa também vão ter seus insights aí para nos ajudar. Não vão poder nos ajudar aqui, mas com certeza nos comentários depois. Eu tenho um intervalo para te demover dessa ideia, né? Tem um intervalo, mas não vai conseguir não. Então tá bom, veremos. Eu estou convencido, rapaz. Não adianta você... a verdade, sabe o que é? É que a gente vê aqui... Eu sou apresentador do programa, né? E eu trabalho de terno, né? Diz o Arquibaldo que é sempre o mesmo terno. Que ele é um pilantra, né? É aquela história de Abbott, Costello. Olha isso aí que o cara tá falando. Eu não sei do que ele tá falando. Não sei. Por que a gente não demite esse cara?
Porque ele é engraçado, né? Ele traz audiência e às vezes a audiência é importante também. Brincadeira, gente. Tá bom, né? Vai fazer. O que a gente não faz por audiência, né, cara? Mas aí, o que eu tava falando? Até esqueci. Só de lembrar. Você tá fechando o bloco porque você tá muito fanfarrão nesse bloco. Não, porque ele botou. Eu já falei, pô, mas é só mandar Se mais. você não fechar o bloco agora, eu vou fechar. Não, é só mandar mais um terno pra gente que a gente, né, vem, né, 3, 4, nós vamos variar. Cada Pode semana ver que eu não tô com minha camisa azul. Não tá com a camisa azul hoje. Normalmente né? eu tô com a camisa azul, hoje eu não tô com a camisa azul. Eu sei, Mas eu sei que você fica olhando, pô, o Marcelo Vieira tá sempre com a mesma camisa. Não é, gente, observa que eu troco. Claro, às vezes umas 2, 3, quem sabe até um mês eu continuo com a mesma camisa. Mas São tirando tons isso, diferentes, né? São tons diferentes. é um tom de azul diferente, exatamente. Pois é. Mas então, o que eu tava falando, agora eu lembrei, é que, na verdade, eu que apresento o programa de terno, ele tá aqui com um visual assim mais jovial, mas na verdade... Até porque eu sou mais jovem, pelo amor de Deus. O patrão aqui é ele. Não existe isso de patrão, Então, não. inclusive, ele tem procurado outra pessoa para apresentar o programa, né? Já procurou o Bial, procurou o William Bonner, procurou aquele outro da... Qual foi aquele outro que você procurou, da Band? Eu cheguei a Da procurar o Band, Roberto Justus, mas o da Roberto Justus Record. também Roberto Justus é outra linha, não tem nada a ver com o esporte. Agora, o Mas a gente problema é o fala muito de seguinte, é marketing. que ninguém quer trabalhar de graça, entendeu? Então vai continuar eu mesmo, então não tem jeito. acontece. Gente, muita palhaçada aqui, mas a gente tem que tentar descontrair, porque o Fluminense está nos deixando tensos. Vocês viram o ritmo que foi o primeiro bloco aqui? Eu acho que nós debatemos pela primeira vez, nós debatemos com raiva, né? Então a gente tem que brincar um pouco, porque senão a gente enlouquece. Mas nós voltamos daqui a pouco com o terceiro bloco do Fluminense em Debate. E Vamos debatendo fazer. sério. Não, fazendo brincadeirinha. Mas a Não. brincadeirinha é séria. Então tudo bem, se é sério pode. Então,